Olá, o tema desse vídeo é Ezequiel 3, persevere em Deus. E a passagem da Bíblia compartilhada será no livro de Ezequiel, capítulo 3, que diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel-Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, vai e encerra-te dentro da tua casa, porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz
de os repreender, porque são a casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. O profeta Ezequiel aceitou um chamado de Deus. E o Senhor foi falando com ele, e ele ouvindo, obedecendo. A gente sabe que quando a gente recebe um chamado, não deve andar do jeito que a gente quer, desalinhado. Não, mas por amor a ele, devemos sempre viver em obediência. Essa é a vida cristã, essa é a caminhada cristã. E muitas vezes a gente quer tentar entender ou quer fazer do nosso jeito. Na verdade, a nossa tendência humana é essa. Por isso que devemos fazer a vontade dele, não a nossa. Aqui a gente pode aprender que o Senhor enviou Ezequiel a um povo rebelde, coração duro. Então já não era um povo de que era fácil de falar assim. Não era fácil de se expressar a fala, mas o entendimento ali, o alinhamento da conversa era difícil de ser dito, daquilo que o Senhor entregou para Ezequiel aos olhos terrenos, porque por nós não conseguimos, mas através do Espírito Santo é possível por Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só através dele que temos acesso a Deus. E ele não precisa de nós para nada, mas por amor a nós, ele nos escolhe, ele nos chama para irmos vivermos a palavra dele, para que ele seja glorificado. E não é sobre facilidade, não é sobre cenário bonitinho, mas é sobre entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando entregamos a nossa vida ao Senhor, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, entendemos que não tem imprevisto. Entendemos que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, porque essa é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que a gente nos move. E nos move em segurança, porque Ele é perfeito, Ele promete e Ele cumpre. E aí, independente do que aconteça, a gente não deve tirar o olho do Senhor para estarmos despertos em vivermos a vontade dEle. Porque por nós não conseguimos, mas o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E com isso, antes de entender quem somos, precisamos entender quem Ele é. E quanto mais entendermos quem Ele é, mais reconhecemos o quanto precisamos dEle, o quanto somos pecadores, o quanto não merecemos nada. Mas por amor a nós, Ele nos provê aquilo que a gente precisa para vivermos a vontade dEle, o propósito dEle e a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E Ele ama todas as pessoas. Quando a gente está nele, quando a gente é movido, quando vivemos pelo Espírito, aí temos o Consolador, o amigo, uma vida alinhada, que só através dele que conseguimos seguir. Só por ele, é tudo por ele, tudo por meio dele e para ele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o único acesso a Deus. E aí então, a gente vê aqui que independente de onde o Senhor envia, ter uma vida alinhada de obediência com o Senhor, nada mais importa a não ser vivermos para Ele. E aí a gente entende que tudo é passageiro. O desfecho mostra que Ezequiel ia ficar mudo por um tempo. Porque o povo era rebelde, então ele ia ficar mudo por um tempo, porque o povo ainda não estava preparado para receber aquela palavra. O chamado de Ezequiel era para falar. O Senhor entregou palavras para ele falar. Só que tudo tem um tempo certo. O Senhor tem um plano perfeito. E ele continua operando milagres. E ele sabe o que ele faz para o bem comum, para que ele seja glorificado. E aí a gente entende que tudo que é passageiro, aqui o Senhor falou para ele, que depois devolveria a fala. Enfim, te convido a ler o livro de Ezequiel, a ler a Bíblia, a ter uma vida de leitura e meditação na palavra do Senhor e aplicação naquilo que ele nos enviar, te enviar, me enviar, enfim. E ele tem uma história maravilhosa para cada pessoa. Não fique se comparando. Não fique achando que a sua história é o que você... Porque por nós mesmos não conseguimos nada. Mas é através de Cristo. Então que tenhamos o coração aberto, quebrantado e humilde. Uma vida de arrependimento. Para buscar mais o Senhor. Termos uma vida de busca na santificação. Para entendermos a palavra dele. Pedirmos sabedoria, discernimento, entendimento. Para irmos viver o que Ele quiser que vivamos em obediência por onde Ele nos enviar, para que Ele seja glorificado. É tudo sobre Ele.
Viver com Cristo é o lugar seguro, e o lugar seguro eternamente. Então que todos os dias, com toda a nossa força e energia, a gente busque cada vez mais ter intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, perseverar em Deus para continuar no caminho, na verdade, na vida que é Cristo e sermos movidos pelo Espírito Santo para que a gente não retenha para nós a palavra do Senhor, mas que a gente proclame, para que a gente fale a palavra do Senhor para onde Ele nos enviar, para que sirvamos as pessoas e Ele seja glorificado, é tudo sobre Ele. Dele é o querer e o executar. Precisamos estar dispostos para ter uma vida de gratidão e corresponder a esse amor, amando a Deus sobre todas as coisas. Vivermos uma vida com um olho em obediência no reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, mas que o nosso coração não se coloque à disposição das demais coisas, não, mas que o nosso coração apenas esteja quebrantado e à disposição para que Cristo reine em nossas vidas e a gente vá viver o propósito dele, que se cumpra a vontade dele em nós e que é a boa, perfeita e agradável. Ele é tudo o que precisamos. Ele continua abrindo caminho no deserto. Ele continua sendo a luz na escuridão. E ele não precisa de nós para nada, mas por amor a nós, ele nos provê a liberdade de nos fazer parte de tudo isso, para vivermos em amor. E só é possível através de Cristo, e que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então que a nossa busca constante seja essa vida de mais intimidade com o Senhor, para que a gente, tudo que faça, o reconheça e para que Ele seja glorificado sempre, onde Ele nos enviar. Deus continue abençoando a sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Sê tu uma bênção. Obrigada.